Imagine estar diante de uma verdade tão poderosa, tão transformadora, que você estaria disposto a entregar tudo por ela, até a própria vida. Os 12 apóstolos não eram homens comuns. Eram pescadores, cobradores de impostos, simples trabalhadores que largaram tudo para seguir um homem que dizia ser o Filho de Deus. Eles viram milagres acontecerem diante de seus olhos, ouviram palavras que tocaram suas almas e sentiram no peito o fogo da fé que nunca se apagou. Mas seguir essa verdade custaria caro. Cada um deles enfrentou a perseguição. Cada um deles teve seu destino selado pelo preço de sua fé. E a pergunta que ecoa pelos séculos é: como morreram aqueles que caminharam ao lado de Jesus? Alguns foram apedrejados, outros crucificados, outros dilacerados pela brutalidade de um mundo que não suportava a luz que carregavam. Mas suas mortes não foram o fim. Foram o início de algo muito maior. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um testemunho de coragem, sacrifício e fé inabalável. Simão Pedro, a cruz invertida. Pedro, o pescador impulsivo, foi a rocha sobre a qual Jesus declarou que edificaria sua igreja. Embora alguns teólogos interpretem que essa pedra representa o próprio Cristo, Pedro foi um pilar fundamental dessa construção divina. Sua trajetória foi marcada por momentos de fraqueza e redenção. Imagine Pedro, que um dia negou Jesus, agora pregando com coragem diante da mesma Jerusalém que clamou pela crucificação do Salvador. No Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele proclamou um sermão tão poderoso que converteu 3.000 almas, mas seu destino estava selado. Segundo a tradição cristã, Pedro encontrou seu fim em Roma, sob o cruel reinado de Nero, entre os anos 64 e 67 d.C. Quando chegou o momento de seu martírio, Pedro, tomado por uma humildade avassaladora, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois se sentia indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. E assim, sua última visão não foi do céu, mas da terra, o solo onde sua fé seria semeada para sempre. João, o discípulo. Amado João, aquele que repousou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, teve um destino diferente. Enquanto seus irmãos de fé enfrentavam uma morte brutal, João viveu até o fim do primeiro século, tornando-se um farol para a igreja nascente. Mas sua longevidade não significou ausência de sofrimento. Perseguido, João foi exilado na ilha de Pátimos, onde recebeu as visões do Apocalipse. Imagine o idoso, seus olhos ainda brilhando ao registrar cada palavra, cada revelação. Seu testemunho não veio pelo sangue, mas pela resistência. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir dos apóstolos. Tiago foi o primeiro dos 12 a derramar seu sangue pelo Evangelho. Jerusalém fervilhava, a igreja crescia, e Herodes Agripa, buscando aprovação, ordenou sua execução por espada. O golpe foi rápido, mas o impacto foi imenso. Dizem que um dos guardas, ao testemunhar sua fé inabalável, converteu-se ali mesmo e foi executado ao seu lado. André, a cruz em forma de X. André, irmão de Pedro, encontrou seu martírio em Patras, na Grécia. Sua cruz não era comum, era em forma de X. Quando viu o instrumento de sua morte, em vez de temer, exclamou: "Salve, ó cruz, há tanto tempo desejada. Venho a ti com alegria, para que me unas ao meu mestre." Amarrado por dias, pregou até seu último suspiro. Filipe, a ponte entre culturas. Filipe viajou para terras estrangeiras, levando o evangelho para além das fronteiras judaicas. Seu nome grego talvez tenha facilitado esse caminho. Mas, em Hierápolis, encontrou seu fim. Relatos divergem entre crucificação ou apedrejamento, mas sua missão já estava cumprida. A semente da fé havia sido plantada. Bartolomeu, o martírio brutal. Bartolomeu, também chamado Natanael, começou sua jornada cético. De Nazaré pode vir algo bom?
mas bastou um olhar de Jesus para que sua vida mudasse. No fim de sua jornada, pregando em terras distantes, enfrentou um martírio terrível. Foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Mateus, o publicano, chamado à graça. Mateus, o cobrador de impostos, ouviu apenas 2 palavras de Jesus: segue-me. E sem hesitar, deixou tudo para trás. A tradição sugere que pregou na Etiópia e na Pérsia, onde encontrou seu fim, talvez por martírio, talvez por morte natural. Mas seu legado vive no evangelho que leva seu nome. Tomé, da dúvida à certeza absoluta. Tomé duvidou, mas ao ver Jesus ressuscitado, declarou: meu Senhor e meu Deus. Levou a mensagem até a Índia, onde enfrentou a ira dos sacerdotes locais. Capturado e torturado, foi perfurado por lanças. O apóstolo que duvidou morreu sem nenhuma dúvida. Tiago, filho de Alfeu. O silencioso guerreiro. Pouco se sabe sobre Tiago, o menor, mas sua missão o levou a terras distantes. Diferentes tradições dizem que foi crucificado no Egito ou apedrejado na Pérsia. Seu silêncio nos evangelhos contrasta com o impacto de sua fé. Simão, o Zelote, em Judas Tadeu, unidos na morte. Simão e Judas Tadeu pregaram juntos e morreram juntos. A tradição sugere que foram cerrados ao meio na Pérsia, vítimas do ódio daqueles que não suportavam a mensagem que proclamavam. Matias, o escolhido para substituir Judas. Matias, escolhido para preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes, pregou com fervor, enfrentando perseguições. Encontrou seu destino pelo apedrejamento e decapitação, mas sua fé jamais foi silenciada. Cada um desses homens trilhou um caminho único. Alguns conheceram a espada, outros a cruz, outros o exílio. Mas todos compartilharam a mesma chama ardente, a mesma entrega inabalável. Suas histórias não são apenas relatos do passado, são convites para refletirmos até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos. A fé verdadeira não se mede apenas nos momentos de glória, mas na firmeza com que enfrentamos as sombras. E assim, a história dos apóstolos não termina com sua morte. Seu legado permanece vivo, pulsando, convidando-nos a viver com a mesma coragem e entrega. Se você deseja continuar desvendando os mistérios ocultos das Escrituras, siga o Nephilim Philos e comente qual tema gostaria de ver nos próximos vídeos. Estou sempre trazendo novas revelações que vão desafiar sua percepção da realidade. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, pois isso nos ajuda muito a manter o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!